eu estava errado e eu tenho que admitir. Eu admito quando eu estou errado. Mas esse caso é, infelizmente, eu digo infelizmente, existe mais atleticano sim, e eu tô criando essa consciência. Tem vezes que você já sabe algumas coisas e não para pensar e fala, eu já mudei de ideia, eu só não tinha reparado ainda. E eu tô criando essa consciência justamente para distinguir as minhas tretas no Twitter. Tem treta que é com atleticanos e tem treta que não é com atleticanos. Ou atleticanos que não priorizam o Atlético. Principalmente esse caso. Porque eu discuto com um fã de político também. E é exatamente esses caras que são fãs de político e também são atleticanos que me fizeram distinguir os mais atleticanos dos menos atleticanos. Eu brigava com isso há muito tempo. Só contextualizar que é engraçado, muita gente não sabe. Eu surgi no Twitter por causa disso. O meu objetivo não era tretar, porque até acho que não é treta, é discussão. Né? Discutir é importante, é bom. A gente tem que falar das coisas abertamente aqui. Eu vou fazer isso, colocar as cartinhas na mesa para a gente começar a discutir no mesmo nível, sabendo das mesmas coisas, falando da mesma coisa. E aí eu acho importante discutir e gosto de discutir. E aí eu entrei porque tava corneta demais, numa época que era o Calil, inclusive. Aí tinha um amigo meu que trabalhava comigo, eu já vinha reparando que surgiu uma frase de um jogador qualquer, de um treinador qualquer, e essa frase começava a ser repetida onde eu ia, no boteco, no outro boteco, no trabalho, no estádio, e os atleticanos tudo falando a mesma frase. Eu falei, tá sendo repetido, não é esse cara não tá pensando isso, esse cara não tá pensando, esse cara não tá pensando. Os 2, os 3, os 10 ouviram a mesma frase e estão repetindo. Acontecia com o Cruzeirense também. Os caras começaram a falar, La Bestia Negra. Um amigo meu chegou com essa, e aí, de repente, na outra esquina eu encontrei outro Cruzeirense, veio com essa, aí na faculdade um cara falava isso. Eu falava, pô, de repente todo mundo começou a falar isso? Que porra é essa? E aí eu percebi que vinha de Twitter. Percebi que vinha da internet. Mas um amigo meu começou a me falar, tal cara vai vir pro Galo, tal cara vai chegar no Galo, nave mãe. Começava a falar isso, eu falei, nave mãe? Que porra é essa? Aí eu fui entendendo que existia um movimento no Twitter e vim pro Twitter. O meu objetivo era esse, galera, exatamente o que eu faço aqui, conversar com a torcida, falar do que está sendo falado na torcida, tá rolando uma polêmica, tá rolando um assunto, tá rolando uma corneta, eu falo com torcedores do Atlético, como se eu estivesse no boteco. O assunto do momento na torcida do Atlético é esse, vão falar sobre isso, minha opinião é essa, eu não concordo com isso. Sempre foi esse o meu objetivo. E eu continuo fazendo porque eu acho que é importante fazer. Só que agora chegou no nível de passando um helicóptero aqui, chegou no nível de a minha discordância ter fator de multiplicação, de duas coisas com as quais eu discordo muito acontecendo, e aí tá ficando muito tóxico o ambiente no Atlético. Não sei se vocês estão percebendo isso. O Atlético é um time favorito a um monte de coisa, um elenco caro, um elenco bom, tá uma fase histórica sensacional, mas uma fase do futebol ruim. E seria muito normal críticas ao futebol, ao Kudê, a alguns jogadores e tal, e eu estaria aqui criticando os exageros, criticando as injustiças, as cornetas vazias, sem sentido, enfim. Igual eu falei ontem, no intervalo do jogo contra o Atlético Paranaense, estava cada um criticando alguma coisa diferente, e era tudo raiva, era só raiva. Ontem apareceram com o papo de Savarino de novo, eu falo, velho, pra que falar de Savarino? Tudo isso é assunto sobre o Atlético, e eu estaria aqui fazendo isso. A questão é que tem gente menos atleticano. Tem gente que, a gente, pessoa, tem vários departamentos na nossa vida, né? A gente é pai, a gente tem uma religião, a gente tem uma profissão, a gente tem um time, a gente tem uma posição política, a gente tem um gosto pessoal por música, por tudo. E vai ser diferente, sempre vai ser diferente. E tudo bem discutir isso. A questão que me incomoda e que me faz pensar que tem menos atleticano
são as hierarquias nessas preferências. Por exemplo, eu amo o Atlético, e o Atlético é o topo da hierarquia no assunto futebol. Mas eu tenho uma família, eu tenho umas necessidades, eu tenho religião, e na importância para a vida, essas coisas estão acima do Atlético, e tudo bem. A questão política, para mim, ela é errada. Simplesmente ser fã de política, não ter posicionamento político, é lógico que isso não está errado, mas ser fã de político, para mim, está errado. Em qualquer situação, ainda que ela esteja na última posição da hierarquia, é errado. E para algumas pessoas, ela está acima do Atlético na hierarquia. E é por isso que eu estou falando sobre isso aqui. Porque está demais, está chato, está insuportável. E quando eu falo de colocar as cartinhas na mesa, falar, vamos discutir abertamente sobre o que está rolando, vamos falar do que está acontecendo. O que está acontecendo é, o Atlético está sendo comandado por os bilionários lá, que a galera pegou no pé. E por que eles pegaram no pé? Essa é a questão. O Atlético já foi comandado pelo Calil há alguns anos atrás, e também não teve paz não, tá? Calil não era essa maravilha toda não, mas eu gostava muito, apoiava muito, passava pano pro Calil, normal. Calil e os 4R estão em choque. Já é chato, já é ruim, já é incômodo essa briga política dentro do Atlético, política relacionada ao Atlético. Tem política no Atlético, obviamente. Aí vem de fora os envolvimentos desses lados com a política do país, que está insuportável. E para mim está todo mundo errado. Fã de político está errado, lembre-se disso, sempre se lembre disso. E aí, os 4R se posicionaram apoiando alguns candidatos que estão lá do lado do Bolsonaro. E o Calil se posicionou ao lado do Lula, abertamente. Calil usou o Atlético para fazer política? Claro. O Calil não só usou o Atlético, mas o Calil foi eleito usando o Atlético. Os 4R usam o Atlético fazendo política? Menos. Porque eles usam dinheiro deles, na verdade, fazendo política. Compraram a rádio, financia os políticos e tal. Mas aí trouxe os fãs de político para dentro do Atlético. Essa é a desgraça toda do momento do Atlético. Apesar de eu achar que os 4R, por serem os bilionários e serem os empresários que são, eles estão em outra classe. Eles estão na classe de que vai colar com qualquer político. Não é com os bolsonaristas, não. É com qualquer político. Inclusive, eles ficaram muito ricos no governo Lula por causa de programas do governo do Lula. Talvez toda a fortuna deles tenha sido beneficiada mais pelo Lula do que pelo Bolsonaro. Mas assim, empresários em geral, grandíssimos empresários, financiam 4, 5 candidatos para garantir que qualquer um que ganhe, eles vão estar colados. É outro caso. O Calil não. O Calil virou político por causa do Atlético, pelo prestígio que tinha, e foi eleito por causa disso também. Mas como o Calil colou com o Lula, então ele trouxe esses caras apaixonados para dentro do Atlético, que tem raiva dos 4R aqui, porque eles colaram recentemente com políticos associados ao Bolsonaro. Esse é o papo. Não tem outra explicação. E não é assim que eu estou falando, estou deduzindo, falando só pode ser. Não, eu estou afirmando. É isso. É esse o problema do Atlético, de tóxico, de ser chato, de ser deprimente as discussões, assim, sabe? Você fala assim, porra, os caras estão falando isso. Ontem, sei lá, nessa semana, teve um show lá na Arena que foi só para funcionários da MRV. E aí a galera pegou isso e começou a falar, não é possível, não vai pagar, tá vendo? Estão explorando o Atlético. Ora, a Arena chama-se Arena MRV. Ou seja, a MRV é um parceiro do Atlético. Parceiros de clube usam a imagem do clube, usam jogadores do clube, usam os espaços do clube, isso faz parte das parcerias. Não foi inventado no Atlético. SAF. O cara da SAF não tem dinheiro e está buscando investidores para adquirir a SAF do Atlético. Eles estão falando, o cara está pegando o Galo sem dinheiro, vai passar o Galo para um cara sem dinheiro. Não, sem dinheiro sou eu.
Se puder, eu vou lá e compro o Galo. Mas o cara tem investidores que falaram para ele, vai lá e busca alguma forma da gente multiplicar a nossa grana que a gente vai colocar. E é isso que ele está fazendo, e isso é muito normal no mercado. Eu não sei porra nenhuma de assuntos de quem tem muita grana, mas pelo Atlético eu fui lá pesquisar, e isso é muito normal. Sei lá, o City ofereceu para comprar a SAF e eles recusaram o City porque eles querem um modelo de SAF que eles continuem comandando o Atlético. Gente, honestamente, que ótimo. Que ótimo que eles querem continuar, porque eles são atleticanos e já fizeram muito pelo Atlético. Sim, fizeram muito pelo Atlético. Você pode discordar e tudo bem, a gente discute nesse nível, focado no Atlético. E o City quer mais um clube satélite, não quer um clube protagonista. O protagonista vai ser o City. E quer saber? Vai pesquisar, cara. O City tá fudido lá, correndo risco de ser excluído da Liga, da Premier League. Já correu esse risco de ser excluído da UEFA. Só não foi porque as acusações já tinham expirado o prazo, senão ele seria excluído da UEFA. E aí vocês querem esse grupo aqui, né? Vou falar sobre o City. É só você pensar, esse grupo é bom mesmo? Eles são realmente esse bom negócio? Não são. O principal clube deles lá tá fudido, correndo risco de ser excluído da liga. É outro assunto que a galera pega e fala, nossa, que absurdo. Não, não tem absurdo. A galera quer minar, a galera quer sabotar, quer que não tenha paz. O time já tá uma bosta, o time já tá mal, já tá péssimos resultados, correndo risco. E ainda a gente tem que aguentar esse tipo de discussão de má fé. É mal intencionado. E aí isso acontece porque na hierarquia da vida dessas pessoas, a paixão pelo político, que para mim já é errada, repito, se estivesse na última prateleira já seria errado, elas estão no topo, tá no topo, e acima do Atlético, tá no topo das militâncias delas. Se o Lula falar uma merda contra a comunidade negra, eles vão passar pano. Se falar contra a comunidade LGBT, eles vão passar pano. Tá acima de qualquer coisa para eles. Então, o Atlético é o de menos. Só que aqui no Atlético, eu sempre arrumei briga com gente preocupada com o Atlético, com quem eu discordo. Eu discordo dessa galera. Discordo de vaiar, discordo de meter faixa. Gente, eu aprendi essa frase, tem mais atleticano, com uma espécie de militante do Atlético. É os caras que quer participar de tudo, quer falar, quer, sabe, fazer barulho sobre tudo. Mas eu concordo e acho honesto, porque o foco deles é o Atlético mesmo que eu discorde, mesmo que seja tão tóxico também, a nível de comentar na página da família de jogador, mesmo que seja tão maldoso quanto comemorar a contusão do Pedrinho, porque o Atlético estava lá, né, tentando negociar a renovação com ele, e valores altos, e agora ele machucou. Então, teoricamente, o assunto está resolvido, mas é uma ocasião muito triste para esse assunto ser resolvido. Então, eu já estou pensando no Pedrinho, falar, velho, que sacanagem. Beleza, não vem para o Atlético, não vai ficar, eu gosto dele, mas está devendo também, pelo valor, por tudo. Só que eu não concordo em comemorar uma parada dessa. É muito paia, é muito ruim, feio. Então, essa galera não é santa, não é boazinha, não é legal, e eu discordo deles e brigo com eles há anos no Twitter. E em outros lugares também, aqui nos vídeos, lá na época do Camisa 12. Discuto. A questão é, mais atleticanos, mesmo que eu discorde, estão preocupados com o Atlético. Menos atleticanos estão usando o Atlético como oportunidade para atacar os dirigentes por outro motivo, que para eles é mais importante, e eu discordo completamente disso 2 vezes. Eu discordo como cidadão, cidadão brasileiro, mineiro, belo-horizontino, e discordo porque para eles fortalecerem a causa deles, eles estão querendo foder o Atlético, sabotar o Atlético, criar factoides sobre o Atlético, sobre coisas que eles não sabem.
realmente não sabem esse caso do evento aí. É um exemplo bobinho, é um exemplo bobo. Tipo assim, um evento na Arena MRV realizado pelo patrocinador sem pagamento. Não tem problema nisso, não. Não tem. Uma marca qualquer que vá pagar o jogador para fazer uma propaganda, vários patrocinadores fazem sem pagar, na verdade, com o valor do patrocínio incluído. Usar a imagem dos jogadores, que é direito do Atlético. Usar o escudo do Atlético, as instalações do Atlético. Sabe, isso é má fé. Gente que trabalha com publicidade está fazendo isso. Por quê? Porque, primeiro, falta honestidade. Segundo, porque eles têm uma prioridade. Então, eu classifico essas pessoas como menos atleticanos, infelizmente. Na época em que eu discutia isso, dos menos atleticanos, falava não existe, eu pensava no meu pai, que passou desde a década de 60, porque antes de vir para Belo Horizonte, ele mal ouvia jogo de Copa do Mundo no rádio. Então ele começou a envolver com o Atlético na década de 60 e de lá para cá até ficar velho e cansar de estádio, e aí os caras falavam, mais atleticano vai no estádio, os menos atleticanos não vão. Os mais atleticanos bota faixa, faz protesto, e os menos atleticanos não participam. Os mais atleticanos critica a diretoria, critica jogador, e pega pesado, e vai na rede social e xinga o cara pessoalmente, e eu não concordo com isso. Era sobre isso, mas vocês entendem a diferença entre discordar completamente, continuo discordando completamente, mas o foco é o Atlético, e discordar completamente duas vezes, sendo que o foco não é o Atlético é só um meio, um alvo, uma forma de publicizar a militância por político. Esses caras são muito menos atleticanos. E a fase está péssima mesmo no futebol, então todas as reclamações estão desse lado de cá, de quem eu discordo, mas está preocupado com o Atlético. Os de cá estão só colocando lenha na fogueira, querendo reforçar toda a treta. Se o cara perdeu o gol e os caras daqui estão reclamando, os caras daqui estão reforçando a treta. E isso é terrível, porque o Atlético deveria ser mais importante para essa galera do que político. Mas não é, então a gente tem que conviver, né? O Racionais já falava, vermes e leões do mesmo ecossistema. Eu tenho falado muito dessa galera aqui. A questão é que quando coloca faixa, junta a minha raiva dos que são mais atleticanos e que eu discordo, com a minha raiva dos que não são atleticanos ou esqueceram que são atleticanos. Não dá o benefício da dúvida, se esqueceram que são atleticanos, porque o fanatismo colocou o Atlético em segundo plano, terceiro, quarto. E aí essas faixas aí, que inclusive tem um ataque pessoal ao Kudê, e a repercussão dessas faixas, né, as pessoas falando, só pode ser coisa dos próprios dirigentes, e que inclui um raciocínio preconceituoso, de que torcedor não escreve bem, e a faixa não está bem escrita, inclusive, sabe, desgasta e tá tóxico o Atlético. Tem uma frase que esses militantes lacrador falam, um termo, né, que é verdadeiro, é o tóxico. Esse termo é bem usado, é tóxico. Você vem e lê sobre o Atlético e fala, meu Deus, que merda que a gente está passando, que bosta que a gente está passando. E o Atlético seria o ópio, né, a coisa que aliena a gente, distrai a gente, dá um momento de alegria pra gente, mesmo perdendo, porque os campeonatos continuam, os outros times continuam querendo ganhar, continua tudo difícil, o brasileiro difícil, Copa do Brasil e Libertadores continua difícil, então perder faz parte e a gente reclama aqui discordando, mas usar isso para atrapalhar, já tá puto com o jogo e ainda vem essas coisas, essas picuinhas, chatice, é muito má fé, velho, é muito tóxico, é muito chato, é muito incômodo e desonesto. Na maioria das coisas é desonesto, sacou? Você pega uma faixa que são duas faixas, inclusive uma critica os dirigentes pela multa, né, que teoricamente não permitem que o Kudê seja demitido. Então, bom, muita gente querendo colocar isso na cola dos caras, nas costas dos caras, e eu fico pensando, quem colocou essa porra é um torcedor com o qual eu discordo, ou é essa galera que tá de sacanagem mesmo, sabotando,
sabe? Querendo piorar a situação, querendo tornar tudo um inferno. Enfim, cheguei à conclusão que sim, existem mais atleticanos, no caso, existem menos atleticanos. Os caras que estão querendo ver o circo pegar fogo porque o Atlético não é prioridade no assunto torcida. Lembra das prateleiras na nossa vida? Pai, família, religião, política, gosto musical, sei lá, qualquer posicionamento, ser torcedor de um time é um dessas prateleiras aí. E nessa prateleira, a paixão pelo político está acima do Atlético. E se precisar fuder o Atlético, pelo que eu tô vendo, essa galera tá disposta. Então, esse vídeo é só um desabafo, nem tem sugestão nenhuma. Talvez, se eu puder dar uma sugestão, presta atenção nisso, presta atenção, vê se as críticas fazem sentido, dá uma pesquisada. O caso da SAF é um bom exemplo, eu já falei disso aqui. Dá uma pesquisada nas SAFs pelo mundo, vê se o que o Atlético está se propondo a fazer é tão péssimo assim, vê se a proposta desses caras é a melhor, né? Se está acontecendo lá no City alguma coisa assim tão maravilhosa assim, né? Tanto no futebol quanto na administração, vai lá ver para esse grupo ser o preferidão dessa galera. Aí você vai ver se você deve ouvir. Não estou falando para você me ouvir. Você pode discordar de mim, mas aqui, nesse lado, de preocupar com o Atlético, a gente quebra o pau aqui e discute aqui. Mas o que eu quero é que você pense se vale a pena reforçar essa galera aqui. Mesmo você que também é fã de político. Mas vale a pena arregaçar o Atlético, sabotar o Atlético, colocar fogo na fogueira do Atlético, que já está clima tenso, situação complicada. Vale a pena? Bom, aí eu sei que vai pensar se vale ou não. No mais, estou aqui para discutir sobre o Atlético e com essa galera daqui é treta 2 vezes, multiplicada por 1000, elevada à 18ª potência. Vocês não somem não, um grande abraço.